Boa tarde, professora Fernanda, tudo Boa tarde. bem? Professora, fiz um convite agora, né? Que a gente tinha organizado esse momento para mim fazer um acompanhamento de oratividade, né? E o ponto, assim, focal hoje da nossa oratividade é sobre as nossas avaliações, né? Tanto a interna como a externa. E a gente poder mostrar para você, né, os resultados. Eu sei que você também está acompanhando, né, o resultado ali das avaliações da Prova Paraná. Acredito também que você já fez um trabalho ali, né, juntamente com os alunos, né, de revisão. Já aconteceu, professora? Já fizemos. Logo após a prova, que saiu os resultados, Hum. nós identificamos ali uma dificuldade muito grande deles. As maiores que foi em dois descritores, o D18 e o D26. E vimos que eles não têm um problema com o cálculo em si, mas na interpretação da questão. Então, quando a gente coloca lá para eles as questões, Uhum. o cálculo para eles executarem, eles fazem numa boa. Eles não têm nem dificuldade em fazer. Agora, quando coloca o enunciado, o texto, para ele decifrar que cálculo eu tenho que fazer, essa está sendo a dificuldade para eles. Então, mas mesmo assim a gente já começou. Eles também entenderam que eles estão com dificuldade na interpretação. Nós estamos fazendo aí vários tipos de leitura para eles conseguirem interpretar melhor os enunciados. Estamos trabalhando em pares, né? Um ajuda o outro. Temos aluno monitor também, que auxilia Que muito a gente ajuda, em né? sala de aula. Então a gente está tentando, para ver se melhora aí, principalmente esses. É, professora, então, diante de todos esses relatos aí, que a professora já identificou, né, na hora que pegou a prova e foi fazer uma correção com os alunos, né, então, assim, mas a gente precisa alinhar outros pontos, tá? De acordo com o resultado nosso ali, da prova Paraná, a nossa turminha do nono ano, ele só teve 30% de todos os componentes, né, do nono ano. E dentre esses componentes, a gente consegue identificar, né, um ali que é um fator, né, bem importante, que na matemática eles contemplaram ali, né, igual você já tinha identificado, que é o descritor 18 e o descritor D26. O descritor 18, ele fala para efetuar cálculos com números inteiros. Você sabe quantos percentual que os alunos acertaram? De acordo aqui com os dados, né, educacionais, o percentual de acerto da turminha do nono ano chegou a 11,11%, Muito tá? pouco. Então, muito pouco, né, professora? E o D26, professora, que também era resolver problemas com números racionais, o percentual de acerto foi mais baixo ainda, que deu 5,56%. Então, de acordo com esses dados aqui, a gente precisa identificar algumas habilidades e aonde estão as dificuldades que eles não conseguem contemplar, né? Dentro desses dois descritores que a gente identificou. Claro que eu sei também que tem outros componentes também, né? Que eles também não foram tão bem, né, professora? Mas que a gente também vai sentar depois com os outros professores e vai tentar traçar algumas ações também para melhorar. Então, de acordo com o relatório da Prova Paraná, professora, e os documentos ali que nós temos dos descritores, né? As planilhas, os gráficos ali do BI Aprendizagem, né? O registro de notas do primeiro trimestre, o que a gente consegue fazer uma relação entre a prova Paraná e a avaliação do primeiro trimestre, o fechamento das notas do primeiro trimestre. Lá nas avaliações internas, o nosso aluno ele contempla acertos básicos, né? Ele consegue ali um percentual acima do básico, e já nas avaliações a gente sente essa dificuldade deles conseguir resolver as questões, né? E essa dificuldade que a gente precisa juntas alinhar algumas ações para focar nesses dois escritores nesse momento. A gente sabe que essa semana foi a semana de avaliações, né? E dentro né, do nosso planejamento, a gente precisa traçar também, professora, um período ali para a gente poder traçar essas ações, né? E fazer essas atividades, né? Eu não sei o que, que você pensa já, de que forma que você vai analisar e planejar
essa retomada aí desses dois escritores. Então, nós estamos realizando agora atividades baseadas em cima das questões da prova. Então, são questões muito semelhantes, que eles estão realizando ela em sala. Só que em sala sempre tem um apoio, né? Sempre tem um auxílio de um, de outro. Então, um colega ajuda ou chama a professora, o que significa tal palavra. Então, eles conseguem contemplar com mais facilidade. Eles têm dificuldade de identificar alguma palavra em alguma pergunta, professora? Tem, em matemática, nós temos um vocabulário muito amplo. É. Então, eu tenho várias palavras ali que em matemática ela vai ter um significado. E na língua portuguesa ela vai ter outro. Então eles precisam ter um vocabulário melhor na língua, na matemática. A linguagem matemática para eles ainda é muito complicada. Então, falar para eles de uma sentença matemática, um axioma, para eles é o que é isso, né? Então, nós sempre estamos ali trabalhando paralelamente com todos os professores para eles também estarem nos auxiliando nesse vocabulário, mostrando aos nossos alunos que nós temos vários significados para várias palavras. Então, tem lá uma subtração, que é a diferença. Então, eles têm essa dificuldade ainda. Quando você fala subtração, aí eles conseguem interpretar que é uma subtração? Ou ele fala assim, não, é para diminuir? Eles não usam esse termo, às vezes, professora? Não, eles perguntam, mas subtração é o quê, professora? Aí você tem que Eles falar. não sabem fazer essa ligação. Sim. E subtrair é diminuir. Não. Aí eles perguntam, aí a gente vai. Não, o cálculo, vocês vão realizar um cálculo aí de subtração. Como um cálculo de subtração? É uma conta de menos. Uma conta de menos. Então, quando você fala subtração, eles não entendem, mas a conta de menos, eles sabem o que é. Então, você sabe que eles sabem fazer a conta. O cálculo eles sabem realizar. Mas o que dificulta eles é a linguagem. A linguagem. A maior... Não consegue interpretar ainda, Sim. né? E na prova Paraná fica bem nítido, né? Que às vezes tem algumas questões ali que se o aluno não ler, né, e não conseguir, ele não vai conseguir fazer a resposta ali, né, em tempo hábil. Eles sabem até realizar o cálculo, mas não sabem que cálculo realizar naquele enunciado. Então, se colocar só o cálculo para eles, eles vão realizar. Eles vão chegar no resultado. Mas eles não sabem que cálculo utilizar. Qual a expressão que eu preciso usar para resolver aquele enunciado. Essa é uma das maiores dificuldades. E já durante ali a aula, né, professora, você consegue, né, mostrar para eles, né, o passo a passo, né, de como que eles vão fazer, né? E na hora da prova da avaliação externa, eles já têm essa dificuldade, né? Porque aí ele não tem essa ajuda, né? Isso. Às vezes um macetinho, né? Por mais que a gente use ali a linguagem bem formal, dentro de sala de aula, você usa várias palavras para associar. Isso. Então, tem a distributiva, que muitas pessoas falam que é o chuveirinho. Na hora de fazer uma regra de 3, as pessoas falam que é o estilo borboleta. Então, eles acabam associando. Mas eles sabem o cálculo, mas não sabem qual o cálculo fazer. E assim, você tem algum exemplo assim que você já deu na sala, assim, alguma coisa bem fácil que você conseguiu que eles fizessem? Alguma questões? Cálculo que ele já fez na sala? Que você assim, que você deu lá uma questão lá bem simples, tá entendendo? Um problema, vamos supor, né? Que você deu lá no quadro e você não deu nenhum macetinho. E aí eles conseguiram interpretar aquilo que você passou para eles, identificar e resolver? Ou não? Ou eles têm essa dificuldade também se você só fizer lá no quadro? Se eu colocar o cálculo em si no quadro, eles vão resolver. O maior problema deles é entender o enunciado. Se eu ler o enunciado para eles, eles conseguem decifrar. Outro dia, eu fui um pouquinho na tua sala e eu vi que você tinha feito um problema lá de um senhor, né? Um fulano lá, tinha um valor, um saldo de manhã no banco. Depois à tarde ele recebeu um outro depósito, mas ele acabou gastando um valor X. Eu não fiquei lá, não vi o resultado. Como que foi o resultado desse problema lá, professora? Eles têm a dificuldade de entender que esse saldo, eu tenho que falar que é um saldo positivo. Se eu falar, não, eu tenho, mas
Mas que saldo é esse? É um saldo que ele tinha R$ 50 e recebeu mais alguma coisa, mas se recebeu, que cálculo eu vou fazer? Você tem que ir lá e falando para eles, Ah, ó. explicando. Sim, Então, eu comecei a pegar, depois eu tive que sair, né? Então, assim, foi só um relance. E eu vi, assim, a preocupação deles com relação, né, de como que ia começar a fazer, né, a sim. resposta O problema dessa é atividade, montar. montar, Se né? tiver montado, eles vão. Aí você teve que explicar que primeiro eles tinham que somar e depois Subtrair para subtrair saber com o quanto que que ele ficou. gastou, né? Então, tudo Sim, que é gasto, você tira, né? Tudo que você deposita, entra, tá então é saldo positivo, positivo, é mais, então né? é mais É ou mais, menos, menos. né? Aí tem que ficar explicando para eles mais ou Isso. menos, né? Que bacana. Professor, então, diante de toda essa fala nossa, né, desses descritores que a gente conseguiu identificar, do D18, D26, eu preciso agora que você planeje, né? Você já falou até que já tinha organizado alguma coisa, mas eu queria ver se a gente conseguia traçar algum planejamento, algumas ações, de acordo com algumas metodologias ativas, né? Para a gente poder focar mesmo nesse descritor, né? Você fazer ali uma rotação por estação, né, professora? Fazer alguma gamificação também. Você falou também do jogo da Copa, né? Que você está organizando. Outro dia eu vi você comentando ali na sala dos professores, né? É uma É uma gamificação. gamificação, É né? um quiz que a gente vai fazer modo papel. Ah, Então eles vão trabalhar ali agrupados. Então eles vão se ajudar ali para poder responder para ganhar essa Copa. para ganhar a Copa. Para ganhar a E é em Copa. cima Disso eles vão aprendendo a interpretar os nossos E aí você enunciados. já pode aproveitar, professor, e pegar, focar nesses dois escritores, o Sim, já estamos trabalhando. D18 e E o o d vinte e D seis e o D26, né, professora? Que bacana, né? Já está assim. Então, professora, só para a gente finalizar aqui e alinhar, é, a próxima semana a gente ainda tem a recuperação, né? E aí, para a semana do dia 26 até o dia 10, que antecede as férias, nós vamos organizar e planejar tudo isso aqui, tá? Aí depois a gente vai sentar em outro momento, a gente vai organizar e eu quero depois montar com você, né, essas estratégias aí para a gente poder focar nesses dois escritores. Tudo Pode bem. relacionar algumas atividades lá, questões da prova Paraná, né? Que caiu, para a gente poder. Só muda alguns dados ali, né, professora? Para a gente Sim, poder identificar, só né, muda as as situações, mas o situações. cálculo será O o cálculo mesmo. era os mesmos. Então, só para ver se nosso aluno, depois no final, a gente fazer um simulado para a gente ver se ele já contempla essas habilidades, né, professora? Sim, Bacana, né? Tá fechado? fechado. Então tá, muito obrigada, professor. Bacana. E Imagina. vamos aí, né? Vamos Sexta-feira, tentar, hein? né? Sexta-feira, É, vamos descansar um pouquinho, né? Para começar a semana, né? sim. Obrigada, professora. Tudo de bom. Tchau.